Encontrei a caixa de madeira no porão da casa da minha avó Conceição quando tinha apenas 14 anos. Estava procurando dinheiro para fugir depois do que meu pai tinha feito comigo na noite anterior. O porão era escuro e empoeirado, típico de casas antigas de Ribeirão das Flores, interior de Minas Gerais. Quebrei a fechadura enferrujada e dentro encontrei dezenas de cartas organizadas por data. Comecei a ler a primeira carta e meu mundo desabou. Querido Padre Antônio, mais uma vez venho buscar consolo para o fardo que carrego. Ontem à noite, novamente ouvi os gritos da menina. Sei o que Carlos faz com ela. Sei que é errado. Mas o que posso fazer? É meu filho. É nossa família. Minha avó sabia de tudo. Sempre soube o que meu pai fazia comigo todas aquelas noites. Continuei lendo carta após carta. Minha avó, Conceição, a mulher mais respeitada da cidade, presidente da Associação das Senhoras Católicas, documentou anos de abuso sem fazer nada para impedir. Ela escrevia sobre como me ouvia chorar à noite, como via os hematomas nos meus braços, como percebia meu comportamento mudando, ficando mais calada, mais distante. E mesmo assim, ela escolheu proteger meu pai. Descobri que meu tio Tadeu não era o homem problemático que me fizeram acreditar. Ele viu os sinais de abuso e tentou me ajudar. Por isso, minha avó e meu pai o afastaram da família, espalhando mentiras sobre ele ter problemas com álcool e dívidas. Ele foi a única pessoa que tentou me proteger e pagou por isso. Mas o pior ainda estava por vir. No fundo da caixa encontrei um diário. Nas primeiras páginas, minha avó escreveu sobre minha mãe Luísa. Sempre me disseram que ela morreu num acidente de carro quando eu tinha 7 anos. A verdade era muito pior. Minha mãe descobriu o que meu pai fazia comigo. Ela planejou fugir, me levar para longe. Confrontou minha avó exigindo ajuda. Em vez disso, minha avó avisou meu pai. Eles planejaram juntos o acidente que matou minha mãe. Não foi acidente, foi assassinato. Sentada naquele porão frio, com as provas nas mãos, entendi que minha mãe morreu tentando me salvar. E minha avó, a mulher que deveria me proteger, ajudou a matá-la e depois permitiu que os abusos continuassem por anos. Foi nesse momento que decidi. Não fugiria mais. Iria lutar. Iria expor tudo. Coloquei todas as cartas e o diário numa mochila velha da escola. Saí do porão e passei pela cozinha, onde minha avó preparava o jantar. Vou à biblioteca fazer um trabalho. Menti. Ela sorriu. Aquele mesmo sorriso doce que enganava toda a cidade. Volte antes do seu pai chegar. Ela disse. Acenei com a cabeça, sabendo que nunca mais voltaria para aquela casa. Fui direto para a delegacia de Ribeirão das Flores. O sargento Maurício estava de plantão. Ele me conhecia da escola, onde dava palestras sobre segurança. Coloquei a mochila na mesa dele e disse: preciso denunciar meu pai por abuso sexual e minha avó por cumplicidade. E tenho provas de que eles mataram minha mãe. O rosto dele mudou completamente. Vi a incredulidade se transformar em choque. E depois em raiva, à medida que mostrava as cartas. Mariana, você tem noção do que está fazendo? Seu pai é empresário. Sua avó é respeitada na cidade. Isso vai causar um escândalo. Olhei nos olhos dele e respondi: não me importo com escândalo. Me importo com justiça. O sargento chamou uma policial feminina para ficar comigo enquanto lia todas as provas. 3 horas depois, meu pai foi preso em seu escritório. Minha avó foi levada para interrogatório. As notícias se espalharam rapidamente pela pequena Ribeirão das Flores. No dia seguinte, um jornalista de Belo Horizonte apareceu na delegacia querendo falar comigo. Decidi contar minha história. Não por vingança, mas por justiça. Por minha mãe Luísa, que morreu tentando me proteger. Por todas as noites que gritei por ajuda e ninguém veio. Por todas as outras crianças que poderiam estar passando pelo mesmo em silêncio. O que eu não esperava era que minha história alcançaria o Brasil inteiro. Na mesma semana, a reportagem foi ao ar em rede nacional. Meu rosto, embaçado para proteger minha identidade, apareceu em todas as televisões do país. Outras vítimas começaram a aparecer, não apenas em Ribeirão das Flores, mas em todo o estado de Minas Gerais. As investigações revelaram que meu pai não agia sozinho. Ele fazia parte de uma rede de abuso infantil que envolvia empresários, políticos e até um desembargador.
O sítio Águas Claras, onde passei tantos finais de semana aterrorizantes, era um dos pontos de encontro dessas pessoas. Minha avó sabia de tudo, e em troca de seu silêncio, recebia dinheiro e prestígio social. Em menos de um mês, meu caso deixou de ser mais uma história triste de abuso familiar para se tornar o estopim da maior operação contra crimes sexuais contra menores na história do Brasil. Fui chamada para depor em Brasília, diante do Supremo Tribunal Federal. 11 ministros ouviram minha história em uma sessão que durou 8 horas. Quando saí daquela sala, havia centenas de pessoas me esperando. Mulheres, homens, crianças, todos com cartazes de apoio. Mariana, você não está sozinha, diziam. E pela primeira vez na minha vida, realmente não me senti sozinha. Havia encontrado força na minha dor para mudar não apenas minha história, mas a de tantas outras vítimas. O resto aconteceu rápido demais. Meu pai foi condenado a 30 anos de prisão. Minha avó, já idosa, pegou 15 anos por cumplicidade e pelo envolvimento na morte da minha mãe. O caso cresceu tanto que o próprio presidente da República anunciou a criação de uma força-tarefa nacional. A Operação Vozes do Silêncio prendeu 78 pessoas em 14 estados brasileiros. Tudo começou com aquela caixa de madeira no porão, com a coragem de uma menina de 14 anos que decidiu que o silêncio não era mais uma opção. Eu poderia ter fugido, poderia ter me calado, mas escolhi lutar e minha luta se tornou a de um país inteiro. Minha vida antes da morte da minha mãe era completamente diferente. Lembro dela como um raio de luz, sempre sorrindo, me protegendo. Luísa era professora primária, adorada por seus alunos em Ribeirão das Flores. Meu pai, Carlos, já mostrava sinais do que viria a se tornar, mas na presença dela, ele se continha. As memórias daqueles primeiros 7 anos são como fotografias desbotadas. Mamãe me ensinando a ler, caminhando comigo até a escola, fazendo tranças no meu cabelo enquanto cantava canções de ninar. Tudo mudou naquele domingo chuvoso. Meu pai anunciou que minha mãe havia sofrido um acidente na estrada para Belo Horizonte. O carro derrapou na pista molhada. Ele disse, sem demonstrar emoção. Minha avó Conceição me abraçou, sussurrando que agora tudo seria diferente. Mal sabia eu o quanto aquelas palavras seriam verdadeiras. O velório foi rápido, caixão fechado. O corpo ficou muito machucado, explicaram. Hoje sei que era mentira. Não queriam que ninguém visse as marcas da verdadeira causa da morte dela. Na época, apenas chorei abraçada ao meu tio Tadeu, irmão de minha mãe, o único que parecia tão devastado quanto eu. As primeiras semanas após o enterro foram de silêncio opressor. Meu pai começou a beber mais, chegando tarde em casa. Minha avó se mudou para cuidar de mim, ocupando o quarto ao lado do meu. Foi numa dessas noites, exatamente um mês após a morte da minha mãe, que tudo começou. Acordei com a porta do meu quarto se abrindo lentamente. O cheiro forte de álcool precedeu meu pai. No escuro, só conseguia ver sua silhueta cambaleante. Você parece tanto com ela, ele murmurou, sentando-se na beirada da minha cama. Seu peso fez o colchão afundar, me puxando na direção dele. Quando sua mão tocou minha perna, soube instantaneamente que algo estava errado. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força. Fique quieta, ordenou. O que aconteceu depois ainda me assombra em pesadelos. Gritei, chamando por minha avó, implorando por socorro. As paredes finas daquela casa antiga não poderiam abafar meus gritos. Ela ouviu. Tenho certeza absoluta que ouviu. Mas não veio. Na manhã seguinte, desci para o café com marcas roxas nos braços e o corpo dolorido. Minha avó olhou para mim longamente, notando cada marca, cada olho inchado de tanto chorar. Então, em vez de me abraçar ou me perguntar o que havia acontecido, ela simplesmente disse: "Vamos à igreja. Você precisa confessar seus pecados." Fiquei confusa, sem entender o que ela queria dizer. Que pecados uma menina de 7 anos poderia ter cometido? No confessionário, o padre Antônio me perguntou o que eu tinha feito de errado. Nada, respondi honestamente. Minha avó, sentada no banco da frente, me olhou com reprovação. Mais tarde, ela me explicou que eu deveria pedir perdão por tentar meu pai e por ter pensamentos impuros. Foi quando percebi que ela não apenas sabia,
mas de alguma forma distorcida, me culpava. Esse padrão se repetiu por anos. As noites de terror, seguidas por manhãs de silêncio e visitas à igreja. Nas segundas-feiras, ia para a escola cheia de desculpas para as marcas visíveis. Caí da árvore, bati no armário, tropecei na escada. As professoras pareciam aceitar essas explicações sem questionar. Afinal, eu era neta de Dona Conceição, a respeitável viúva que ajudava na organização de todas as festas da cidade e comandava o grupo de oração. Quem suspeitaria? Aos 9 anos, tentei contar para minha professora, Dona Marta. Ela escutou em silêncio, os olhos arregalados. Prometeu que me ajudaria. No dia seguinte, foi demitida. Soube depois que meu pai, como um dos maiores empresários da cidade e membro do conselho escolar, a acusou de colocar ideias na cabeça das crianças. Aprendi ali uma lição dolorosa. Em Ribeirão das Flores, meu pai e minha avó tinham poder suficiente para silenciar qualquer um. Os anos seguintes foram de isolamento profundo. Parei de tentar contar para as pessoas. Parei de gritar à noite. Parei até mesmo de chorar. Construí um mundo interno onde me refugiava, imaginando que um dia poderia fugir daquele lugar. Meu único consolo eram os livros da biblioteca municipal, onde passava todas as horas que podia. Foi lá que conheci Débora, uma menina 2 anos mais velha que trabalhava como auxiliar. Ela notou que eu sempre escolhia livros sobre cidades grandes, sobre pessoas que recomeçavam a vida longe de suas origens. "Você quer sair daqui, não é?" Ela me perguntou um dia. Confirmei com a cabeça, receosa. "Eu também", ela confessou. Começamos a planejar nossa fuga juntas, economizando cada centavo das mesadas, escondendo roupas em mochilas velhas, estudando mapas de ônibus para Belo Horizonte. Débora se tornaria, anos depois, minha maior aliada e melhor amiga. Mas naquela época, éramos apenas 2 meninas sonhando com liberdade. Quando completei 12 anos, meu tio Tadeu reapareceu. Ele havia se mudado para São Paulo após a morte da minha mãe, afastado pela família com rumores de que era problemático. Na verdade, como descobri depois, ele havia suspeitado das circunstâncias da morte da irmã e feito perguntas demais. Meu pai e minha avó orquestraram seu afastamento, espalhando histórias de que ele tinha problemas com álcool e dívidas de jogo. Tadeu veio para a missa de aniversário da morte da minha mãe. Percebi como ele me observava atentamente durante a cerimônia. Depois, conseguiu me encontrar sozinha no cemitério, diante do túmulo dela. "Você não está bem, Mariana", ele afirmou, não como pergunta. Algo na maneira como ele me olhava com genuína preocupação rompeu a muralha que eu havia construído. Desabei em lágrimas e contei tudo. Ele ficou pálido, as mãos tremendo de raiva. "Vou te tirar daqui hoje mesmo", prometeu. Mas não conseguiu. Quando voltamos para casa, meu pai e minha avó já estavam alertados por alguém que nos vira conversando. Uma discussão terrível se seguiu. Palavras como mentirosa, ingrata e desequilibrada foram usadas para me descrever. Meu tio foi expulso da casa sob ameaças de processo por difamação. Antes de sair, ele conseguiu me sussurrar: "Vou buscar ajuda, prometo." 3 semanas depois, assistentes sociais apareceram na nossa casa. Alguém havia feito uma denúncia anônima. Sabia que tinha sido meu tio, mas estava preparada para aquilo. Minha avó e meu pai também. A casa estava impecável. Eu, vestida com roupas que cobriam todas as marcas, ensaiada para dizer que era feliz, que meu pai era amoroso, que não entendia por que alguém faria tal denúncia. A assistente social, uma mulher de meia-idade chamada Regina, parecia desconfiada, mas sem provas, nada poderia fazer. "Se precisar conversar, aqui está meu cartão", ela disse discretamente quando minha avó saiu da sala por um momento. Nunca usei aquele cartão. Naquela mesma noite, meu pai entrou no meu quarto mais violento do que nunca. "Foi você quem chamou os assistentes sociais?" Ele gritava enquanto me agredia. Gritei que não sabia de nada. Pela primeira vez, temi que ele pudesse me matar. Foi a pior noite da minha vida até então. No dia seguinte, mal conseguia andar. Minha avó me ajudou a tomar banho,
vendo cada hematoma, cada marca de dedos em minha pele infantil. Seus olhos registravam tudo, mas sua boca permanecia selada em uma linha fina de cumplicidade. Você precisa parar de provocar seu pai. Foi tudo o que disse. Aos 14 anos, já não era mais uma criança. Os anos de abuso haviam me envelhecido por dentro. Na escola, me tornei uma aluna invisível, cumprindo o mínimo necessário, nunca chamando atenção. Minhas notas, antes excelentes, haviam despencado. Os professores atribuíam a perda da minha mãe à fase difícil da adolescência. Ninguém queria ver o óbvio. Foi nessa época que meu pai começou a levar amigos ao sítio Águas Claras nos finais de semana. Era uma propriedade afastada, herança do meu avô, onde passávamos alguns feriados. Ele me obrigava a ir junto. Havia outras meninas lá também, filhas de funcionários de suas empresas, sobrinhas de amigos, todas com o mesmo olhar vazio que eu reconhecia do espelho. Entendi que o horror que vivia não era só meu. Era um sistema perverso que funcionava às claras, protegido por dinheiro e poder. Numa dessas viagens ao sítio, conheci Raquel, filha de um gerente da fábrica do meu pai. Ela tinha 13 anos e o mesmo olhar assustado que o meu. Conseguimos conversar sozinhas por alguns minutos, escondidas atrás do celeiro. "Acontece com você também?" Ela perguntou, quase sem voz. Confirmei com a cabeça. "Com todas nós", ela disse. "Eles tiram fotos, gravam vídeos." Essa revelação me chocou profundamente. Não era apenas abuso, era uma rede organizada. Prometemos uma à outra que encontraríamos uma maneira de escapar, de denunciar. Trocamos nossos endereços da escola, planejando nos comunicar por bilhetes que entregaríamos através de colegas em comum. Mas nunca mais vi Raquel. Na semana seguinte, soube que sua família havia se mudado repentinamente para outro estado. Ninguém sabia explicar o porquê. Foi o último empurrão que precisava. Decidi que fugiria, não importando os riscos. Débora, minha amiga da biblioteca, agora com 16 anos, havia conseguido um emprego em Belo Horizonte e me ofereceu abrigo. Planejamos tudo para o final do mês, quando ela viria me buscar de ônibus. Só precisava de dinheiro suficiente para as primeiras semanas, até conseguir algum trabalho. Na véspera da fuga planejada, meu pai voltou particularmente alterado. Havia bebido mais que o normal comemorando um novo contrato. Dessa vez, tentei resistir. Lutei com todas as forças que uma adolescente de 14 anos poderia ter contra um homem adulto. O resultado foi ainda pior. Ele bateu minha cabeça contra a parede até que quase perdi a consciência. Quando finalmente saiu do quarto, eu sabia que não poderia esperar até o dia seguinte. Precisava fugir naquela mesma noite. Esperei algumas horas, até ter certeza que ele e minha avó estavam dormindo. Levantei-me silenciosamente, ignorando a dor lacerante em todo o corpo. Peguei a mochila já preparada com algumas roupas e fui até o quarto da minha avó, procurando dinheiro. Foi quando vi a chave do porão pendurada próxima ao armário. Algo me dizia que ali poderia encontrar mais do que alguns trocados. O porão era raramente usado, exceto pela minha avó, que dizia guardar lá lembranças do passado. Desci as escadas rangentes com cuidado, iluminando o caminho com a lanterna do celular velho que havia ganhado da escola. Entre móveis cobertos e caixas empoeiradas, vi algo que chamou minha atenção. Uma caixa de madeira entalhada, trancada com um pequeno cadeado. Parecia importante demais para estar jogada ali. Usando um pedaço de metal que encontrei ali mesmo, consegui forçar o cadeado até que ele cedeu. Dentro, as cartas organizadas cronologicamente e o diário que mudariam tudo. Passei as próximas horas lendo cada página, cada confissão horrível. A verdade sobre minha mãe, sobre o silêncio da minha avó, sobre a rede de abuso que se estendia muito além da nossa casa. Quando terminei de ler, já amanhecia. Sabia que não poderia mais simplesmente fugir. Tinha nas mãos provas concretas de crimes graves, que poderiam finalmente trazer justiça não apenas para mim, mas para todas as outras vítimas. Minha vingança não seria desaparecer, mas expor tudo. Coloquei os documentos na mochila e saí da casa sem olhar para trás. Em vez de ir para o ponto de ônibus como havia planejado originalmente, caminhei direto para a delegacia.
Estava prestes a iniciar uma batalha que não imaginava quão grande se tornaria. Uma batalha pela voz de todas as crianças silenciadas como eu. O caminho até a delegacia foi o mais longo da minha vida. Cada passo doía, não apenas pelas agressões da noite anterior, mas pelo peso das descobertas que carregava na mochila. As ruas de Ribeirão das Flores começavam a despertar. Padeiros abriam suas lojas, idosos caminhavam para a missa das 6. Alguns me cumprimentaram, sem notar nada de estranho na menina que sempre foi quieta e reservada. Se soubessem o que eu carregava, se imaginassem o que eu havia passado. A delegacia ficava na Praça Central, um prédio antigo de 2 andares com a bandeira do Brasil tremulando na entrada. Hesitei por um momento antes de subir os degraus. Uma vez que entrasse, não haveria volta. Minha vida, a vida do meu pai, da minha avó, de toda a cidade mudaria para sempre. Respirei fundo e entrei. O sargento Maurício estava no balcão de atendimento. Um homem corpulento de uns 40 anos, que já tinha ido várias vezes à escola dar palestras sobre drogas e segurança. Lembro de como ele sempre falava com gentileza com os alunos, diferente de outros policiais. Foi por isso que pedi para falar especificamente com ele. "Bom dia, Mariana. O que faz por aqui tão cedo?" Ele perguntou, reconhecendo-me imediatamente. Sua expressão mudou ao notar meu estado, o olho inchado que eu tentava esconder com o cabelo, a maneira como eu mancava levemente. "Está tudo bem?" "Não", respondi simplesmente. "Preciso fazer uma denúncia contra meu pai e minha avó." Ele olhou em volta, notando que outros policiais começavam a chegar para o turno da manhã. "Vamos conversar na minha sala", disse, indicando uma porta no fundo da delegacia. Uma vez lá dentro, contei tudo. Os anos de abuso, o silêncio da minha avó, a suspeita sobre a morte da minha mãe. Mostrei os hematomas recentes, as cicatrizes antigas. A cada revelação, o rosto do sargento Maurício endurecia mais. Quando terminei meu relato, abri a mochila e coloquei as cartas e o diário sobre a mesa. "Encontrei isso ontem à noite no porão da casa da minha avó. São provas de tudo o que estou dizendo. E muito mais." Ele pegou a primeira carta com cuidado, como se fosse um objeto frágil. Li em seus olhos a incredulidade inicial, se transformando em horror à medida que absorvia o conteúdo. Chamou uma policial feminina, Amanda, para ficar comigo enquanto ele lia o restante dos documentos. Durante as 3 horas seguintes, assisti o movimento da delegacia aumentar drasticamente. Agentes entrando e saindo da sala, telefonemas sendo feitos, vozes sussurrando no corredor. A policial Amanda me trouxe um chocolate quente e um sanduíche, percebendo que eu não havia comido nada. Tentou me distrair falando sobre coisas banais, mas seus olhos traíam a mistura de compaixão e choque que todos ali sentiam. Por volta das 10 da manhã, o sargento Maurício voltou com um homem que se apresentou como Promotor Vieira, da comarca de Belo Horizonte. Aparentemente, a gravidade do caso exigia a presença de autoridades estaduais. "Mariana", disse o promotor, sentando-se à minha frente. "O que você fez hoje foi incrivelmente corajoso. Vamos cuidar de você. Eu prometo." Naquele mesmo dia, meu pai foi preso em seu escritório. Minha avó, levada para interrogatório. Uma equipe especial foi enviada ao sítio Águas Claras com mandados de busca e apreensão. A policial Amanda me acompanhou até o hospital para exames de corpo de delito, documentando cada marca, cada ferida. Depois, fui levada para uma casa de acolhimento em outra cidade, por questões de segurança. Na manhã seguinte, o telefone do abrigo tocou. Era Débora, minha amiga da biblioteca. Ela havia ido me buscar conforme planejado, só para encontrar a casa vazia e policiais por toda parte. "O que aconteceu, Mari?" ela perguntou, a voz trêmula. Contei resumidamente, sem entrar nos detalhes mais sórdidos. "Estou indo te ver", ela declarou, sem aceitar argumentos contrários. Débora chegou no mesmo dia, acompanhada de sua tia que morava em Belo Horizonte. Conseguiram autorização para me visitar por ser considerada minha única família funcional. Quando a vi entrar na sala de visitas do abrigo, desabei nos braços dela. Era a primeira vez que chorava desde que havia encontrado as cartas. "Você não está mais sozinha", ela repetia,
afagando meus cabelos como minha mãe fazia. Nunca mais vai estar sozinha. Foi Débora quem me contou que a notícia havia se espalhado como fogo por Ribeirão das Flores. A prisão do empresário Carlos Silva e o interrogatório de Dona Conceição eram o assunto de todas as conversas. Opiniões se dividiam. Alguns, principalmente funcionários das empresas do meu pai e membros da igreja da minha avó, defendiam que tudo não passava de invenção de uma adolescente problemática. Outros, principalmente mulheres e professores da escola, começavam a ligar os pontos, lembrando de sinais que haviam ignorado por anos. No terceiro dia, recebi outra visita inesperada. O jornalista Rodrigo Almeida, do jornal Estado de Minas, havia conseguido autorização judicial para me entrevistar, com a condição de proteger minha identidade por ser menor de idade. Era um homem magro, de óculos, com um bloco de notas sempre à mão. Seu olhar não demonstrava a curiosidade sensacionalista que eu temia, mas uma seriedade profissional que me fez confiar nele. Mariana, ele disse após se apresentar, sei que já contou essa história várias vezes para as autoridades. Deve ser exaustivo e doloroso, mas acredito que sua voz precisa ser ouvida por mais pessoas. O que aconteceu com você não é um caso isolado. Ele me explicou que havia anos investigando denúncias semelhantes em outras cidades de Minas Gerais. Casos arquivados por falta de provas, vítimas que desapareciam misteriosamente, famílias que se mudavam sem explicações. Seu caso pode ser o que precisávamos para expor tudo isso. Decidi confiar nele. Durante 2 horas, contei minha história novamente, desde as primeiras memórias de abuso até a descoberta das cartas. Rodrigo anotava tudo meticulosamente, ocasionalmente fazendo perguntas para clarificar detalhes. Quando mencionei o sítio Águas Claras e as outras meninas que vi lá, ele pausou, olhando para mim com intensidade. Você viu outras vítimas? Consegue lembrar nomes, datas? Fiz o melhor que pude para recordar cada detalhe. Mencionei Raquel, a menina que havia desaparecido com a família. Citei datas aproximadas, nomes de homens que frequentavam o sítio junto com meu pai. Falei sobre fotos e vídeos que, segundo Raquel, eram feitos lá. O rosto de Rodrigo ficava mais grave a cada nova informação. Isso é maior do que imaginávamos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. 1 semana depois da minha denúncia, a reportagem de Rodrigo foi publicada na primeira página do Estado de Minas. Meu nome não aparecia, apenas minhas iniciais, e meu rosto estava desfocado nas fotos. Mas a história estava lá, em detalhes suficientes para chocar qualquer um que a lesse. O título? O Silêncio de Ribeirão. A rede de abuso infantil que todos fingiam não ver. A repercussão foi imediata. A reportagem foi replicada por outros jornais, sites de notícias, programas de TV. Ligações começaram a chegar à delegacia de Ribeirão das Flores. Outras vítimas, inspiradas pela minha coragem, quebravam anos de silêncio. Famílias que haviam se mudado para escapar, como a de Raquel, entravam em contato oferecendo testemunhos. No 10º dia após minha denúncia, recebi uma ligação do promotor Vieira. Mariana, ele disse, com uma voz que misturava excitação e assombro. Precisamos conversar. As investigações no sítio Águas Claras revelaram... Bem, é melhor você vir até aqui. Fui levada ao Fórum de Belo Horizonte no mesmo dia, acompanhada por uma assistente social e por Débora, que se recusava a me deixar sozinha em qualquer etapa do processo. O promotor nos recebeu em uma sala ampla, onde várias pessoas trabalhavam em computadores, analisando documentos, assistindo a vídeos. O que encontramos no sítio vai muito além do que imaginávamos, ele explicou, indicando uma cadeira para que eu me sentasse. Um compartimento secreto no celeiro guardava arquivos digitais, fotos, vídeos, registros financeiros. Seu pai não agia sozinho. Havia toda uma organização envolvida. Ele me mostrou, com cuidado para não expor imagens das vítimas, uma lista de nomes encontrada nos arquivos. Empresários de várias cidades de Minas, um juiz aposentado, 3 vereadores, um deputado estadual, donos de hotéis e casas noturnas. Todos conectados por uma rede que abusava de crianças e adolescentes, principalmente meninas de famílias vulneráveis, e lucrava com isso. E encontramos isso,
disse o promotor, colocando sobre a mesa uma pasta com dezenas de recibos. Pagamentos mensais à sua avó. Não apenas pelo silêncio sobre o que acontecia com você, mas por ajudar a identificar potenciais vítimas através do trabalho dela na igreja. A revelação me atingiu como um soco. Minha avó não era apenas uma cúmplice passiva, era uma facilitadora ativa. Usava sua posição de respeito na comunidade para identificar meninas vulneráveis, órfãs, filhas de mães solteiras com dificuldades financeiras, crianças de famílias desestruturadas que buscavam apoio na igreja. Oferecia ajuda, empregos nas empresas do meu pai, bolsas de estudo, convites para eventos beneficentes no sítio. Quanto mais investigamos, mais vítimas encontramos, continuou o promotor. Algumas de mais de 10 anos atrás. O caso está ganhando proporções que nunca vimos antes em Minas Gerais. Foi nesse momento que entendi completamente a dimensão do que havia desencadeado. Não era apenas sobre mim, sobre minha dor pessoal. Era sobre dezenas, talvez centenas de vítimas. Sobre uma rede de poder e abuso que operava livremente, protegida pelo dinheiro e pela influência de seus membros. No dia seguinte, uma equipe da TV Globo chegou a Belo Horizonte para fazer uma reportagem especial sobre o caso. Ao contrário do que eu temia, não buscavam o sensacionalismo, mas entender a complexidade da situação. A repórter que me entrevistou, Luísa Montenegro, havia trabalhado por anos com casos de abuso infantil. Sua abordagem era sensível, respeitosa. Queremos dar voz a essa história sem revitimizar ninguém, ela explicou. Mas o país precisa entender a magnitude disso. A reportagem foi ao ar em um domingo à noite, no Fantástico. Minha imagem continuava protegida, minha voz alterada digitalmente, mas minhas palavras estavam lá, intactas em toda sua força. Intercaladas com meu depoimento, havia entrevistas com especialistas, imagens do sítio Águas Claras, agora isolado como cena de crime, depoimentos anônimos de outras vítimas. O Brasil inteiro assistiu. Na manhã seguinte, o caso era comentado em todos os jornais, redes sociais, programas de rádio. O telefone do Ministério Público não parava de tocar. Mais vítimas, mais denúncias, mais provas surgindo em diferentes cidades. O que começou em Ribeirão das Flores se espalhou para todo o estado e depois para estados vizinhos. 2 semanas após a exibição da reportagem, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era o promotor Vieira, sua voz tremendo de excitação. Mariana, você não vai acreditar. O presidente da República acabou de ligar para o Procurador-Geral de Justiça. Ele quer encontrar você em Brasília. O caso está ganhando proporções nacionais. Não conseguia acreditar no que ouvia. Eu, uma menina de 14 anos do interior de Minas, sendo chamada para encontrar o presidente, parecia irreal. Mas era apenas o começo. Na semana seguinte, viajei para Brasília, acompanhada do promotor Vieira, da assistente social que cuidava do meu caso, e de Débora, que continuava sendo meu pilar de apoio. Fomos recebidos no Palácio do Planalto com uma cerimônia que, apesar de discreta por questões de segurança, tinha um simbolismo enorme. O presidente me recebeu em seu gabinete, onde já estavam reunidos ministros da Justiça, dos Direitos Humanos e da Educação. Mariana, ele disse, segurando minhas mãos entre as suas. Sua coragem inspirou o país inteiro. O que você fez ao denunciar esses crimes hediondos está provocando uma transformação necessária em como tratamos a proteção de nossas crianças. Naquele mesmo dia, ele anunciou a criação da Força-Tarefa Nacional contra Abuso Infantil, um órgão que reuniria policiais federais, promotores, assistentes sociais e psicólogos para investigar e combater redes de abuso em todo o país. E revelou que o caso seria levado ao Supremo Tribunal Federal para estabelecer novos precedentes sobre a prescrição de crimes sexuais contra menores. Enquanto eu voltava para Belo Horizonte, percebia que minha história pessoal havia se tornado um ponto de inflexão na história do país. O abuso infantil, tantas vezes escondido e silenciado, estava sendo discutido abertamente. Vítimas que sofreram por anos encontravam coragem para falar.
Sistemas de proteção que falharam estavam sendo reestruturados. E tudo começou naquele porão escuro, com uma caixa de madeira entalhada e uma menina determinada a não fugir, mas a lutar. Uma menina que decidiu transformar sua dor em algo maior do que ela mesma. 3 meses após minha denúncia inicial, fui convidada a depor no Supremo Tribunal Federal. Era a primeira vez que uma vítima menor de idade seria ouvida em uma sessão plenária. A segurança foi reforçada. Minha identidade continuava protegida para o público, mas os 11 ministros me veriam e ouviriam diretamente. Quando entrei naquele majestoso salão, com suas cadeiras de couro e madeira nobre, senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Não falava apenas por mim, mas por todas as vítimas que não tiveram voz. Por minha mãe, Luísa, que morreu tentando me proteger. Por Raquel e tantas outras meninas cujos nomes eu nem cheguei a conhecer. Entrar no Supremo Tribunal Federal foi como pisar em outro mundo. O teto alto, os painéis de madeira escura, os quadros de juristas famosos nas paredes, tudo transmitia uma sensação de poder e autoridade que poderia intimidar qualquer um, quanto mais uma adolescente de 14 anos do interior de Minas Gerais. Mas eu não estava mais sozinha. Nem era mais aquela menina aterrorizada que se escondia debaixo das cobertas esperando que a noite passasse. Os 11 ministros me olhavam com expressões solenes quando ocupei a cadeira destinada às testemunhas. O ministro-presidente, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, falou diretamente comigo. Mariana Silva, sabemos como deve ser difícil estar aqui hoje. Mas quero que saiba que seu depoimento pode mudar a forma como nosso sistema judicial trata crimes contra crianças no Brasil. Tome seu tempo. Fale o quanto se sentir confortável. Durante as 4 horas seguintes, relatei minha história para o mais alto tribunal do país. Contei sobre os anos de abuso, o silêncio da minha avó, a descoberta das cartas e do diário, as outras vítimas que conheci, a rede de exploração que operava a partir do sítio Águas Claras. Falei sobre minha mãe, assassinada por tentar me proteger, sobre como autoridades, vizinhos, professores, todos viram sinais, mas preferiram não intervir. Os ministros ouviam atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. Percebi que não estavam apenas reunindo informações para um caso específico. Estavam buscando entender como falhas sistêmicas permitiram que tais crimes acontecessem por tanto tempo sem consequências. Quando terminei meu depoimento, a ministra Carmen, a única mulher no tribunal naquela época, se inclinou em minha direção. Mariana, sua coragem não apenas expôs criminosos, mas revelou as falhas em nossas instituições que deveriam proteger crianças como você. Este tribunal não esquecerá o que ouviu hoje. Ao sair do STF, me surpreendi com o que vi. Centenas de pessoas se reuniam na Praça dos Três Poderes, segurando cartazes com frases como "Justiça para as crianças de Ribeirão" e "Mariana, você não está sozinha". Mulheres, homens, adolescentes, idosos, todos ali em solidariedade, muitos chorando, outros com expressões determinadas. Foi a primeira vez que entendi completamente o impacto que minha denúncia havia causado. Uma mulher rompeu o cordão de isolamento e correu em minha direção. Os seguranças tentaram interceptá-la, mas o promotor Vieira, que me acompanhava, fez um gesto para que a deixassem passar. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos e olhos vermelhos de tanto chorar. "Minha filha", ela disse, segurando minhas mãos com força. "Minha neta passou pelo mesmo que você, em outra cidade com outros monstros, mas a mesma história. Ela tentou denunciar 5 vezes. Ninguém acreditou nela. 3 meses atrás ela tirou a própria vida. Tinha 15 anos. A mulher respirou fundo, contendo o choro. "O que você fez está dando voz a todas elas, até mesmo as que já se foram." Aquele encontro me marcou profundamente. Pela primeira vez, percebi que minha dor pessoal havia se transformado em um movimento muito maior. Não era mais apenas sobre justiça para mim, era sobre mudar um sistema inteiro que falhava com suas crianças. No dia seguinte, os principais jornais do país estampavam manchetes sobre meu depoimento no STF.
A voz que abalou o Brasil, dizia a capa da Folha de São Paulo. O depoimento que pode mudar a história, anunciava o Globo. Minha imagem continuava protegida, mas minhas palavras estavam sendo amplificadas para todo o país. As investigações avançavam rapidamente. O que começou com a prisão do meu pai e o interrogatório da minha avó se expandiu para uma operação nacional. Batizada de Operação Vozes do Silêncio pela Polícia Federal, ela já havia resultado na prisão de 32 pessoas em 6 estados diferentes nas primeiras 3 semanas. O sítio Águas Claras se revelou apenas um dos vários pontos onde a rede operava. Havia propriedades semelhantes em outras cidades de Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro e até no Nordeste. Os investigadores descobriram contas bancárias offshore, transferências internacionais, indícios de que o esquema não se limitava ao Brasil. Meu pai, inicialmente preso apenas pelos crimes contra mim, agora enfrentava acusações de tráfico humano, exploração sexual de menores, associação criminosa e homicídio. Este último relacionado à morte da minha mãe. Minha avó, que inicialmente tentou manter sua imagem de senhora respeitável, desmoronou durante os interrogatórios quando confrontada com as evidências dos pagamentos que recebia. O padre Antônio, que eu conhecia desde criança e que aparecia nas cartas da minha avó como seu conselheiro e cúmplice, foi encontrado morto em sua cela 2 semanas após ser preso. O laudo oficial apontou suicídio, mas rumores na imprensa sugeriam que ele poderia ter sido silenciado antes que revelasse nomes de outros envolvidos. 3 meses após meu depoimento no STF, o tribunal emitiu uma decisão histórica. Crimes sexuais contra crianças e adolescentes seriam considerados imprescritíveis, ou seja, poderiam ser julgados independentemente do tempo decorrido desde sua ocorrência. A decisão abria caminho para que vítimas que sofreram abusos décadas atrás ainda pudessem buscar justiça. No mesmo dia, o Congresso Nacional anunciou a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que ficaria conhecido como Lei Mariana Silva, um conjunto de medidas para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes, aprimorando os mecanismos de denúncia, aumentando as penas para abusadores e criando protocolos rigorosos para a investigação de suspeitas de abuso. Enquanto isso, minha vida pessoal tentava encontrar alguma normalidade. Após meses no abrigo, fui acolhida oficialmente pela tia de Débora, uma professora universitária chamada Helena, que se tornou minha guardiã legal. Mudamos para uma cidade maior, onde eu poderia recomeçar sem o peso da notoriedade que meu caso havia ganhado. Comecei a frequentar uma nova escola, recebi apoio psicológico constante e, lentamente, aprendi a viver sem medo. Mas nunca esqueci de onde vim, nem do que havia passado. Principalmente, nunca esqueci das outras vítimas, muitas das quais começaram a me procurar, buscando conselho, força ou simplesmente alguém que realmente entendesse sua dor. Foi assim que, aos 16 anos, comecei a participar de grupos de apoio a vítimas de abuso. No início, apenas como uma sobrevivente compartilhando sua experiência. Depois, como uma jovem ativista defendendo mudanças nas políticas de proteção à infância. Meu tio Tadeu, que tentou me ajudar anos antes e foi afastado pela família, reapareceu em minha vida. Depois de saber de tudo pela imprensa, ele havia entrado em contato com o promotor Vieira, oferecendo seu depoimento sobre as suspeitas que tinha na época da morte da minha mãe. Nosso reencontro foi emocionante. Ele era o último vínculo vivo que eu tinha com minha mãe Luísa. Ela estaria tão orgulhosa de você, ele me disse, segurando minhas mãos com os olhos marejados. Tão orgulhosa da mulher forte que você se tornou. No primeiro aniversário da Operação Vozes do Silêncio, o balanço oficial era impressionante. 78 pessoas presas em 14 estados, incluindo empresários, políticos, um juiz aposentado, 3 vereadores, um deputado estadual e um governador. Mais de 200 vítimas identificadas, algumas com histórias de abuso que remontavam a mais de 20 anos. Milhões em bens apreendidos, incluindo propriedades como o sítio Águas Claras, congelamento de contas bancárias no Brasil e no exterior. Foi nessa época que recebi um telefonema inesperado. Era Raquel, a menina que conheci no sítio anos antes, que havia desaparecido com a família repentinamente.
Ela tinha visto minha história na TV e, mesmo morando agora no Paraná, encontrou uma forma de me contatar. Quando soubemos o que você fez, minha mãe finalmente teve coragem de contar a verdade. Ela explicou. Ela descobriu o que acontecia comigo e, ao contrário da sua avó, decidiu me proteger. Fugimos no meio da noite, deixando tudo para trás. Mudamos de nome, de cidade, recomeçamos do zero. Raquel e sua mãe voltaram a Minas Gerais para depor. Seu testemunho ajudou a condenar mais 3 homens que faziam parte da rede. Você abriu o caminho, ela me disse quando nos reencontramos. Agora podemos todas caminhar por ele. Foi também por volta dessa época que conheci a doutora Regina Santos, uma psicóloga especializada em trauma infantil que se tornaria fundamental em minha recuperação. Diferente dos outros terapeutas com quem havia trabalhado, ela não me tratava como uma vítima frágil, mas como uma sobrevivente resiliente. O que você viveu foi terrível, Mariana. Ela me disse em nossa primeira sessão. Mas não precisa definir quem você é ou quem vai se tornar. Sua história é muito mais do que a dor que sofreu. Com sua ajuda, comecei a processar não apenas o trauma dos abusos, mas também o turbilhão de eventos que se seguiu à minha denúncia. A exposição midiática, as responsabilidades que assumi, a pressão de ser o rosto de um movimento nacional, tudo isso havia criado novas camadas de estresse em uma mente já sobrecarregada. Você fez algo extraordinário, disse a doutora Regina, mas agora precisa aprender a ser apenas Mariana novamente. Não um símbolo, não um caso jurídico. Apenas uma jovem com direito a sonhar e construir seu futuro. Foram palavras que me acompanharam nos anos seguintes, enquanto tentava equilibrar meu envolvimento com a causa e meu direito a uma vida normal. Aos 17 anos, quando a Lei Mariana Silva foi finalmente aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, fui convidada para a cerimônia em Brasília. Estar no Palácio do Planalto, vendo meu nome em uma legislação que protegeria gerações de crianças, foi surreal. O presidente, ao me entregar uma caneta usada na assinatura da lei, disse: "Esta lei existe porque uma menina de 14 anos decidiu que o silêncio não era mais uma opção. Você mudou o Brasil, Mariana." Enquanto isso, os processos judiciais contra meu pai e minha avó avançavam. As audiências eram exaustivas, os depoimentos dolorosos. Reviver certos momentos diante de juízes e advogados era como abrir feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Mas a doutora Regina estava sempre ao meu lado, assim como Débora, Helena e meu tio Tadeu, minha nova família, construída nas ruínas da antiga. Meu pai, confrontado com evidências irrefutáveis e depoimentos de outras vítimas, além dos registros financeiros da rede, foi condenado a 30 anos de prisão sem direito a recursos em liberdade. Durante todo o julgamento, ele nunca olhou diretamente para mim, nunca demonstrou arrependimento ou reconheceu o que havia feito. Minha avó, por outro lado, desmoronou completamente. Seus 78 anos e aparência frágil contrastavam com a gravidade dos crimes pelos quais respondia: cumplicidade em abuso sexual de menores, ocultação de crime, participação em organização criminosa e envolvimento no homicídio da minha mãe. Nos últimos dias do julgamento, ela finalmente pediu para falar comigo. O encontro aconteceu em uma sala do fórum, com a presença da doutora Regina e dos advogados. Minha avó estava irreconhecível. O cabelo antes sempre impecavelmente arrumado, agora era uma massa grisalha e despenteada. O rosto antes altivo, agora caído em rugas profundas de desespero. "Mariana", ela começou, a voz trêmula. "Sei que não mereço seu perdão. O que fiz, o que permiti que fizessem, é imperdoável." Ela tentou segurar minha mão, mas recuei instintivamente. Só quero que saiba que, no fim, entendi o monstro que me tornei. Entendi que não há justificativa para o silêncio quando uma criança sofre. Olhei para ela sem conseguir sentir ódio, apenas uma profunda tristeza. "A senhora tem razão", respondi calmamente. "Não há perdão para o que fez. Não apenas comigo, mas com minha mãe, com todas as outras meninas que a senhora ajudou a colocar nas mãos deles." Respirei fundo antes de continuar. "Mas espero que seu arrependimento seja genuíno. Não apenas porque foi pega, mas porque finalmente compreendeu o horror que ajudou a perpetuar."
Ela foi condenada a 15 anos de prisão. Devido à idade avançada, cumpriria a pena em regime especial. Não sentia alegria com a condenação, apenas a sensação de que um ciclo se fechava. A justiça havia sido feita, ainda que tardiamente. O impacto da Operação Vozes do Silêncio continuou se espalhando. Casos semelhantes começaram a ser denunciados em outros estados, inspirados pelo precedente que criamos em Minas Gerais. Delegacias especializadas foram criadas. Profissionais receberam treinamento específico para lidar com denúncias de abuso. Escolas implementaram programas de prevenção e identificação precoce. No ano seguinte, já com 18 anos, fui convidada a participar de uma conferência internacional sobre direitos da criança na ONU, em Genebra. Era a primeira vez que saía do Brasil. A primeira vez que voava de avião. Falar diante de representantes de dezenas de países foi aterrador, mas sabia que minha história poderia inspirar mudanças além das fronteiras brasileiras. Meu nome é Mariana Silva. Comecei meu discurso. E aos 14 anos, descobri que a maior arma contra o abuso infantil é a verdade dita em voz alta. O silêncio protege apenas os abusadores. A palavra, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura e para a justiça. Meu discurso foi traduzido para várias línguas e transmitido por emissoras de TV ao redor do mundo. Nos dias seguintes, recebi mensagens de organizações de proteção à infância de países tão distantes quanto Índia, Austrália e África do Sul, todas querendo saber mais sobre como a Lei Mariana Silva havia transformado as políticas de proteção infantil no Brasil. Foi durante essa viagem que tomei uma decisão sobre meu futuro. Ao voltar para o Brasil, anunciei que prestaria vestibular para Direito. Queria me tornar uma advogada especializada em direitos da criança e do adolescente. Queria transformar minha experiência pessoal em ferramentas concretas para ajudar outras vítimas a encontrar justiça. Você tem certeza? Perguntou Helena, minha guardiã. Trabalhar diariamente com casos semelhantes ao seu não será reabrir constantemente feridas antigas? Essas feridas nunca vão fechar completamente, respondi. Mas posso usar a dor que elas causam como combustível para ajudar outros a encontrar a justiça que eu quase não tive. No meu aniversário de 19 anos, recebi a notícia de que havia sido aprovada em primeiro lugar no vestibular de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. No mesmo dia, soube que o sítio Águas Claras, apreendido como parte dos bens do meu pai, seria transformado em um centro de acolhimento e recuperação para vítimas de abuso sexual, o maior da América Latina. Pisar novamente no sítio Águas Claras, agora aos 22 anos, foi como revisitar um pesadelo, mas desta vez com o poder de reescrevê-lo. O lugar que antes era cenário dos meus maiores terrores havia sido completamente transformado. As paredes que guardaram tantos gritos silenciados agora estavam pintadas em cores vibrantes. Os quartos onde tantas crianças perderam a inocência haviam se tornado salas de terapia e espaços de acolhimento. Era o dia da inauguração oficial do Centro de Acolhimento e Recuperação Luísa Silva, batizado em homenagem à minha mãe. Como estudante do último ano de Direito e principal impulsionadora do projeto, fui convidada para cortar a fita inaugural ao lado do ministro dos Direitos Humanos e do governador de Minas Gerais. Este lugar, disse ao microfone diante de centenas de pessoas, conheceu o pior da humanidade. Viu crianças serem tratadas como objetos. Viu o silêncio cúmplice dos que deveriam proteger. Viu o poder e o dinheiro comprando impunidade. Hoje, transformamos esse símbolo de horror em um farol de esperança. Cada criança que encontrar acolhimento aqui será uma vitória contra aqueles que pensaram que poderiam nos quebrar para sempre. Enquanto caminhava pelos corredores após a cerimônia, lembrei do longo caminho percorrido nos últimos 8 anos. A faculdade de Direito, que inicialmente parecia um sonho impossível para uma menina que teve a infância roubada, tornou-se realidade. Não foi fácil. Houve noites de insônia com pesadelos recorrentes, crises de ansiedade antes de provas, momentos em que duvidei da minha capacidade de seguir adiante. Mas havia também conquistas que nem nos meus sonhos mais otimistas imaginei alcançar. Fui oradora da minha turma na formatura, recebi propostas de estágio dos melhores escritórios de advocacia do país,
Publiquei artigos acadêmicos sobre direitos da criança em revistas jurídicas respeitadas. Minha história pessoal, que poderia ter me definido apenas como vítima, tornou-se a base para uma carreira dedicada a mudar o sistema que falhou comigo. Durante a faculdade, fundei junto com outros estudantes o Projeto Vozes, um grupo que oferecia orientação jurídica gratuita para vítimas de abuso sexual e suas famílias. Começamos pequenos, atendendo em uma sala cedida pela universidade 2 vezes por semana. Em 3 anos, o projeto cresceu tanto que conseguimos financiamento federal e expandimos para 5 cidades de Minas Gerais. Foi através do Projeto Vozes que conheci Juliana, uma menina de 12 anos com uma história dolorosamente similar à minha. Abusada pelo padrasto desde os 8 anos, ela havia tentado denunciar várias vezes, mas encontrou portas fechadas e ouvidos moucos. Quando finalmente conseguiu chegar até nós, estava à beira do desespero. "Ninguém acredita em mim", ela disse, os olhos baixos evitando contato. "Minha mãe diz que estou inventando para chamar atenção. Na escola acham que estou exagerando. Na delegacia falaram que sem provas não podem fazer nada." Olhei para aquela menina e vi a mim mesma 10 anos antes. A mesma postura encolhida, o mesmo olhar que alterna entre súplica e descrença. O mesmo cansaço de quem luta sozinha contra um mundo de adultos que preferem não ver. "Juliana", falei, segurando suas mãos pequenas entre as minhas. "Eu acredito em você e vou fazer com que outros também acreditem." Dediquei-me ao caso dela como se fosse o meu próprio. Acompanhei-a em cada depoimento, cada exame médico, cada sessão com psicólogos. Enfrentei a resistência da mãe, a burocracia do conselho tutelar, a lentidão do sistema judicial. Usei todo o conhecimento que havia adquirido nos anos de faculdade, toda a rede de contatos que havia construído, toda a credibilidade que meu nome agora carregava. 3 meses depois, o padrasto de Juliana foi preso preventivamente. 1 mês após isso, a mãe finalmente abriu os olhos para a verdade e pediu perdão à filha. Juliana foi acolhida por uma tia materna, que lhe deu o apoio que precisava para recomeçar. Na sentença final, o juiz citou expressamente a Lei Mariana Silva como base para a condenação exemplar de 12 anos sem direito a recursos em liberdade. Foi um momento poderoso, ver a lei que levava meu nome protegendo concretamente outra criança, quebrando o ciclo de impunidade. O caso de Juliana foi apenas um dos centenas que o Projeto Vozes atendeu ao longo dos anos, mas teve um significado especial para mim. Foi como fechar um círculo, como passar o bastão da resistência para a próxima geração de sobreviventes. Enquanto isso, a Operação Vozes do Silêncio continuava revelando ramificações da rede de abuso que minha denúncia havia exposto. O que começou em Ribeirão das Flores se espalhou como uma teia por todo o país, revelando conexões com tráfico humano internacional, pornografia infantil e lavagem de dinheiro. No 5º ano da operação, o número de presos já passava de 200, incluindo figuras que eu jamais imaginaria envolvidas. Um senador, um famoso apresentador de TV, 3 juízes federais, empresários de renome nacional, pessoas cujo poder e influência pareciam colocá-las acima da lei. Todas agora enfrentando a justiça, em grande parte graças ao diário da minha avó e às cartas que encontrei naquela caixa de madeira no porão. Minha avó, Dona Conceição, morreu na prisão 3 anos após sua condenação. Não fui ao enterro. Não consegui encontrar em mim a compaixão necessária para dizer adeus à mulher que permitiu que minha infância fosse destruída, que contribuiu para a morte da minha mãe, que identificou outras vítimas para a rede de abuso. Sei que muitos esperavam um gesto de perdão da minha parte, mas aprendi que perdoar é uma escolha pessoal, não uma obrigação. Meu pai cumpre até hoje sua pena de 30 anos em um presídio de segurança máxima. Nunca mais o vi desde o julgamento. Ele tentou entrar em contato algumas vezes, enviando cartas que invariavelmente devolvi sem abrir. Não havia nada que ele pudesse dizer que mudaria o passado ou amenizaria o que fez. Alguns laços, uma vez quebrados, não podem nem devem ser reatados. O Centro de Acolhimento e Recuperação Luísa Silva se tornou um modelo seguido internacionalmente. Nos primeiros 2 anos de funcionamento,
atendeu mais de 300 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, oferecendo não apenas abrigo emergencial, mas tratamento psicológico de longo prazo, acompanhamento jurídico, reinserção escolar e suporte para as famílias. No dia da inauguração, enquanto observava crianças brincando no espaço que antes me causava terror, encontrei Raquel novamente. Ela agora trabalhava como psicóloga, especializada no tratamento de traumas infantis. Assim como eu, havia transformado sua dor em propósito. Quem diria que voltaríamos aqui um dia, não como vítimas, mas como agentes de mudança? Ela comentou, olhando ao redor com uma mistura de melancolia e orgulho. É estranho, não é? Respondi. Este lugar que tentou nos destruir agora está ajudando a reconstruir outras vidas. Caminhamos juntas até o Jardim dos Fundos, onde havia sido erguido um memorial. Uma placa simples de bronze trazia os nomes de todas as vítimas identificadas da rede de abuso, seguidos por uma frase que eu mesma havia escolhido: para que nunca esqueçamos, para que nunca mais aconteça. Ao me formar em Direito, recebi várias propostas de emprego tentadoras. Grandes escritórios de advocacia, cargos no Ministério Público, até um convite para trabalhar em uma organização internacional de direitos humanos em Genebra. Mas escolhi um caminho diferente. Com a ajuda de colegas de faculdade e o apoio de ONGs, fundei o Instituto Vozes do Silêncio, uma organização dedicada à proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual. O Instituto começou modesto, com apenas 4 funcionários trabalhando em uma pequena sala alugada em Belo Horizonte. Nosso trabalho inicial envolvia 3 frentes: assistência jurídica às vítimas, capacitação de profissionais, professores, médicos, assistentes sociais, para identificar sinais de abuso e campanhas de conscientização em escolas e comunidades. Nos primeiros 3 anos, expandimos para 10 cidades brasileiras. No 5º ano, já éramos reconhecidos como uma das principais organizações do país na área de proteção infantil. Recebemos prêmios nacionais e internacionais, financiamento de agências de cooperação estrangeiras, convites para participar de fóruns globais sobre o tema. Aos 25 anos, fui convidada para falar na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, sobre o trabalho do Instituto e sobre como a experiência brasileira poderia inspirar mudanças em outros países. Lembro-me de estar no pódio, olhando para representantes de quase 200 nações e pensando na longa jornada desde aquele porão em Ribeirão das Flores até ali. A história que compartilho com vocês hoje, disse ao microfone, não é apenas sobre abuso e trauma. É uma história sobre o poder transformador da verdade quando ela é dita em voz alta, sobre como a coragem de uma pessoa pode inspirar a coragem de muitas, sobre como instituições podem mudar quando forçadas a encarar seus fracassos. Meu discurso foi traduzido para dezenas de línguas e transmitido globalmente. Nos meses seguintes, recebemos contatos de organizações e governos de todos os continentes, interessados em conhecer mais sobre o modelo de proteção à infância que ajudamos a desenvolver no Brasil. Enquanto o Instituto crescia e ganhava reconhecimento, minha vida pessoal também florescia. Conheci Miguel durante um congresso sobre direitos humanos em Salvador. Ele era um promotor de justiça dedicado a casos de exploração infantil, alguém que entendia profundamente a importância do trabalho que eu fazia, porque lutava nas mesmas trincheiras. Nosso relacionamento cresceu lentamente, com o cuidado e paciência que meu histórico exigia. Miguel compreendeu desde o início que meus traumas não desapareceriam completamente, que haveria dias difíceis, gatilhos inesperados, momentos em que o passado voltaria com força. Mas ele nunca recuou, nunca me tratou como frágil ou quebrada. Aos 27 anos, nos casamos em uma cerimônia simples, cercados apenas por amigos próximos e minha família escolhida. Débora, que continuava sendo minha melhor amiga. Helena, que me acolheu quando mais precisei. Meu tio Tadeu, que nunca deixou de lutar por mim. E a doutora Regina, que me ajudou a reconstruir minha mente e alma ao longo dos anos. Foi também por essa época que a Lei Mariana Silva completou 10 anos de existência. Uma década de mudanças profundas na forma como o Brasil lidava com casos de abuso infantil.
O Congresso Nacional realizou uma sessão solene para marcar a data, para a qual fui convidada como oradora principal. Quando denunciei os abusos que sofri aos 14 anos, não imaginava que estaria mudando leis e inspirando um movimento nacional, disse da tribuna. Era apenas uma menina desesperada por justiça, por ser ouvida, por segurança. O que aconteceu depois mostrou que, quando damos voz às vítimas, quando realmente escutamos suas histórias, podemos transformar tragédias pessoais em mudanças coletivas. Os números apresentados durante a sessão eram impressionantes. 40% de aumento nas denúncias de abuso sexual contra crianças nos primeiros 5 anos após a aprovação da lei. 62% de aumento nas condenações. Redução média de 60% no tempo entre denúncia e resolução dos casos. Criação de 138 delegacias especializadas em todo o país. Capacitação de mais de 50 mil profissionais para a identificação e manejo de casos suspeitos. Mais importante que as estatísticas, porém, eram as histórias individuais. Durante a cerimônia, várias vítimas que haviam sido ajudadas pela nova legislação compartilharam seus depoimentos. Juliana, agora com 20 anos e estudante de psicologia, foi uma delas. Se não fosse a Lei Mariana Silva e o trabalho do Instituto Vozes do Silêncio, eu provavelmente não estaria viva hoje, ela declarou com firmeza. Encontrar alguém que acreditou em mim, que lutou por mim quando eu já não tinha forças para lutar, mudou completamente meu destino. Ouvir esses depoimentos foi a confirmação de que todo o sofrimento, toda a exposição, toda a luta, havia valido a pena. Minha história pessoal, por mais dolorosa que fosse, havia se transformado em um catalisador para mudanças que agora protegiam milhares de crianças. Aos 30 anos, Miguel e eu decidimos que estávamos prontos para formar nossa própria família. Após anos de terapia, havia conseguido lidar com muitos dos meus medos relacionados à maternidade. O medo de não saber proteger uma criança, o medo de que meus traumas interferissem na minha capacidade de ser mãe. Quando nossa filha nasceu, decidimos chamá-la Luísa, em homenagem à minha mãe. Segurar aquele pequeno ser nos braços pela primeira vez foi como fechar um ciclo de dor e abrir um novo ciclo de esperança. Prometi a ela silenciosamente o que minha mãe tentou, mas não conseguiu me dar. Proteção incondicional, um mundo onde ela pudesse crescer sem medo, onde sua voz sempre seria ouvida. Hoje, aos 32 anos, olho para trás e vejo uma jornada que nunca poderia ter imaginado quando era aquela menina aterrorizada em Ribeirão das Flores. O Instituto Vozes do Silêncio atua em todos os estados brasileiros e começa a expandir para outros países da América Latina. A Lei Mariana Silva é estudada internacionalmente como um modelo de proteção à infância. O Centro Luísa Silva já atendeu mais de 1.000 crianças e adolescentes, muitos dos quais agora são jovens adultos saudáveis e resilientes. Minha história pessoal. A menina que encontrou cartas incriminadoras no porão da avó e desencadeou a maior operação contra abuso infantil da história do Brasil, já foi contada em livros, documentários e até mesmo em uma minissérie de televisão. Sempre que autorizo o uso da minha história, faço questão de que ela seja apresentada não como uma tragédia, mas como uma narrativa de transformação e esperança. Porque é isso que aprendi ao longo desses anos. A dor pode nos quebrar ou pode nos transformar. O trauma pode ser nosso cárcere ou nosso ponto de partida. O que determina a diferença não é apenas nossa força individual, mas também a resposta coletiva da sociedade. Se ela escolhe nos ouvir ou nos silenciar, nos apoiar ou nos abandonar. Enquanto caminho pelos corredores do Instituto hoje, vendo jovens advogados, psicólogos e assistentes sociais trabalhando incansavelmente para proteger crianças como eu fui um dia, sei que fiz a escolha certa. Transformei minha dor em propósito, meu trauma em ação, minha história individual em uma ferramenta para mudança social. A menina de 14 anos que um dia fui, aterrorizada e sozinha, nunca poderia imaginar que sua decisão de quebrar o silêncio mudaria não apenas sua própria vida, mas a vida de tantas outras crianças. Que seu nome se tornaria sinônimo de proteção e esperança. Que sua dor pessoal se transformaria em cura coletiva. Esta é minha história. Não é uma história sobre vitimização,
mas sobre transformação. Não é sobre o que me fizeram, mas sobre o que escolhi fazer com isso. É a história de como o silêncio cúmplice da minha avó se transformou, através da minha voz, em um grito que ainda ecoa, protegendo crianças que nunca conhecerei, mudando vidas que nunca tocarei diretamente. E se há uma mensagem que gostaria de deixar, é esta: nunca subestime o poder de uma única voz que se recusa a permanecer em silêncio. Nunca duvide que uma pessoa, não importa quão jovem ou aparentemente impotente, pode mudar o mundo ao seu redor. Eu fiz isso. Você pode fazer isso. Todos nós podemos, quando escolhemos a verdade acima do conforto, a justiça acima da conveniência, a coragem acima do medo. Minha história começou em um porão escuro de Ribeirão das Flores, com uma caixa de madeira entalhada e cartas que revelaram a verdade sobre o silêncio da minha avó. Uma verdade que transformou não apenas minha vida, mas a história de um país inteiro. O que era para ser apenas mais um dia de terror e abuso para uma menina de 14 anos, se tornou o início de uma revolução na proteção da infância no Brasil. Quando entrei naquela delegacia com as provas nas mãos, tremendo de medo, mas determinada a quebrar o ciclo de silêncio, não imaginava onde aquela decisão me levaria. Não sabia que meu nome um dia estaria em uma lei federal, que minha história seria discutida no Supremo Tribunal Federal, que eu falaria na Assembleia Geral da ONU, que inspiraria outras vítimas a encontrarem sua própria voz. O caminho não foi fácil. Houve dias em que o peso de tudo parecia insuportável. Dias em que os pesadelos do passado voltavam com força total, em que questionava se havia feito a escolha certa ao expor minha dor para o mundo inteiro ver. Mas então chegavam as cartas, os e-mails, as mensagens de outras vítimas dizendo como minha coragem havia dado a elas a força para também denunciarem seus abusadores. E eu sabia que, por mais difícil que fosse, estava no caminho certo. A Operação Vozes do Silêncio expôs uma rede de abuso e exploração infantil que operava há décadas em todo o Brasil. Empresários, políticos, juízes, pessoas com poder e influência que se acreditavam acima da lei, que pensavam que poderiam destruir vidas infantis sem consequências. Todos enfrentaram a justiça graças às provas que encontrei naquela caixa de madeira no porão da casa da minha avó. Meu pai foi condenado a 30 anos de prisão pelos crimes cometidos contra mim e por seu papel central na rede de exploração. Minha avó recebeu 15 anos por sua cumplicidade, pelo silêncio que permitiu que tantas crianças sofressem, pela participação no assassinato da minha mãe Luísa, a única que tentou me proteger e pagou com a vida por isso. O padre Antônio, cúmplice no silenciamento das vítimas, morreu na prisão sem enfrentar completamente a justiça. Mas minha história não é sobre vingança ou punição, é sobre transformação. Sobre como a dor pode se tornar propósito, sobre como o trauma pode gerar cura não apenas para quem o viveu, mas para toda uma sociedade. Sobre como uma voz, por mais jovem ou aparentemente frágil, pode mudar sistemas inteiros quando se recusa a ser silenciada. A Lei Mariana Silva revolucionou a forma como o Brasil lida com casos de abuso infantil, tornou crimes sexuais contra crianças imprescritíveis, aprimorou os mecanismos de denúncia, aumentou as penas para abusadores, criou protocolos rigorosos para a investigação. Os resultados são visíveis nas estatísticas, mas principalmente nas histórias individuais de crianças que, diferente de mim, encontraram um sistema preparado para ouvi-las e protegê-las. O Centro de Acolhimento e Recuperação Luísa Silva, construído no mesmo sítio Águas Claras onde tantas crianças sofreram, se tornou um símbolo de transformação, um lugar de horror transformado em um farol de esperança e cura. Centenas de vítimas encontraram ali não apenas abrigo físico, mas apoio psicológico, legal e social para reconstruírem suas vidas. O Instituto Vozes do Silêncio, que fundei após me formar em Direito, expandiu esse trabalho para todo o Brasil e além. Treinou milhares de profissionais para identificarem sinais de abuso, apoiou juridicamente centenas de vítimas, promoveu campanhas de conscientização que alcançaram milhões de pessoas. Um trabalho que continua até hoje, salvando vidas que nunca conhecerei pessoalmente. Em minha jornada, conheci Débora,
que se tornou minha melhor amiga. Helena, que me acolheu quando mais precisei. A doutora. Regina, que me ajudou a curar as feridas invisíveis. Meu tio Tadeu, que nunca desistiu de mim mesmo quando todos o afastaram. E Miguel, que me mostrou que era possível amar e confiar novamente. Juntos, eles formaram a família que escolhi, que me apoiou nos momentos mais difíceis e celebrou comigo cada vitória. Aos 32 anos, olhando para minha filha Luísa, vejo que o ciclo de abuso foi finalmente quebrado. Ela crescerá sabendo que sua voz importa, que seu corpo é inviolável, que nunca estará sozinha contra o mundo. E mesmo que um dia ela venha a conhecer os detalhes da minha história, saberá que sua mãe transformou a maior dor em algo maior do que si mesma. Esta é a mensagem que quero deixar para você que me assistiu até aqui. Não importa qual seja a sua dor, não importa o quanto você se sinta impotente ou sozinho, sua voz tem poder. Seu testemunho pode mudar não apenas sua própria vida, mas a vida de muitos outros. O silêncio protege apenas os abusadores. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura individual e coletiva. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que não a mantenha apenas para si. Compartilhe este vídeo. Comente abaixo suas reflexões, suas próprias experiências, se sentir-se confortável. Os comentários não são apenas uma forma de interação. Eles criam uma comunidade de apoio, mostram a outras vítimas que não estão sozinhas, amplificam o impacto desta mensagem. Produzir conteúdos como este exige muito trabalho, pesquisa cuidadosa e dedicação. Cada detalhe desta história foi meticulosamente reconstruído para honrar não apenas minha jornada pessoal, mas a de todas as vítimas que encontraram coragem na minha voz. Se você valoriza este tipo de conteúdo, que traz à tona histórias importantes que precisam ser contadas, considere se inscrever no canal Vovó Lembrou. Ao se inscrever, você não apenas ajuda o canal a crescer, mas também garante que histórias como a minha continuem sendo contadas, que outras vozes silenciadas encontrem seu espaço. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Temos muitas outras histórias de superação, transformação e coragem para compartilhar. Além da inscrição, seu like neste vídeo é fundamental para que o algoritmo o recomende para mais pessoas, ampliando seu alcance e impacto. E se esta história realmente tocou você, se você acredita na importância deste trabalho, considere também contribuir através do Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e permite que o canal continue trazendo conteúdos diários de qualidade. Sua contribuição, seja ela qual for, ajuda a manter vivo este espaço de memória, verdade e transformação. Ajuda a garantir que histórias como a minha não sejam esquecidas ou silenciadas, que continuem inspirando mudanças não apenas nas vidas individuais, mas nas leis, nas instituições, na sociedade como um todo. Antes de encerrar, quero fazer um pedido especial. Comente abaixo o que mais tocou você nesta história. Foi a descoberta das cartas? A transformação do sítio Águas Claras em centro de acolhimento? A criação da Lei Mariana Silva? Ou talvez o nascimento da minha filha Luísa, simbolizando o ciclo de abuso finalmente quebrado? Seus comentários são mais do que bem-vindos. São parte essencial deste processo de cura coletiva. Também gostaria de saber de onde você está assistindo. Esta história começou em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, mas sei que sua mensagem pode alcançar pessoas de todo o Brasil e além. Deixe nos comentários sua cidade, seu estado. Vamos criar uma rede de apoio que ultrapasse fronteiras geográficas. Agradeço de coração por você ter permanecido comigo até o fim desta jornada, por ter ouvido minha história com respeito e empatia, por fazer parte, mesmo que indiretamente, da transformação que começou com uma menina de 14 anos em um porão escuro e continua até hoje, salvando vidas, mudando leis, inspirando coragem. Se inscreva no canal Vovó Lembrou, ative as notificações, deixe seu like, comente sua reação, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem e, se puder, contribua através do Valeu Demais.
Juntos, podemos garantir que cada vez mais histórias como esta sejam contadas, que cada vez mais vozes silenciadas encontrem seu espaço, sua força, sua cura, porque a verdade, quando dita em voz alta, tem o poder de curar não apenas quem a pronuncia, mas todos aqueles que a ouvem.